Olá pessoal, nós estamos na nossa segunda aula e na aula passada nós falamos sobre, né, a primeira parte da nossa primeira aula. Eu falei sobre o próprio Jesus fez uma pergunta teológica, o que dizeis que eu sou, no capítulo 16, 13 de Mateus. Naquele momento a comunidade não fez uma pergunta, não poderia dizer que era uma pergunta teológica, né? Não se usava bem o termo teologia naquele momento, mas a pergunta de Jesus era para refletir sobre a sua atuação, sobre a sua sobre o seu ministério, seus milagres. Então Jesus pergunta ao discípulo: o que eu sou? Eu disse para vocês que a primeira, se eu posso dizer alguma coisa, meu documento registrado da Igreja Cristã é o Didaquê, que é o catecismo dos primeiros cristãos para a comunidade daquela época, né? Tipo um manual de instruções sobre a fé cristã. Nós temos aqui um problema, né? Não um problema, mas uma dúvida dos cristãos, um grupo, um povo de cultura monoteísta, e agora surgir Jesus Cristo, como é que seria? Então, de acordo com a tradição, é o primeiro documento registrado, é o Didaquê, um documento de instruções, né? Então, isso para vocês, naquele momento do Senhor Jesus fazer uma pergunta teológica, diz: homem que eu sou, e o termo teológico não cabia bem no momento, porque a teologia refletia os deuses pagãos, e agora o divino está perguntando, então não cabia muito bem. Bom, o termo ele lança suas raízes no mundo grego pagão. No entanto, havia acima do palco um lugar onde os deuses apreciam, que é a teologia. Ele significa discursar sobre os deuses, ou sobre o mundo, sobre o universo, sobre a cosmologia, ou mesmo sobre a intervenção do divino no mundo. Então o termo teologia é muito interessante, porque ele vai dar essa abrangência toda acerca do ser. Tá? O termo teologia, ele exprimia a ciência das coisas divinas. Então nós temos aí a ciência, ou seja, o conhecimento das coisas divinas. O primeiro a usar essa prática foi Platão, né, para exprimir o discurso sobre os deuses, aplicando as narrativas também mitológicas. Depois Aristóteles vai delimitar para a teologia, determinando o campo do saber, além das vezes usá-lo também no significado de fábulas mitológicas. Depois, na teologia latina, cristã, antiga, nós temos o termo teologia, ele conserva o significado pagão de estudo dos deuses e também da ciência dos deuses. Agostinho refere-se a Varrão e as três teologias no sentido de mitologia, de fabulosas. Estudo dos deuses utilizado pelos filósofos. Depois nós temos, e finalmente a teologia significava também ciência divina, ou seja, conhecimento dos mistérios de Deus, de Cristo. Essas informações elas vêm complementar as anteriores. Então nós começamos o termo teologia, aplicado aos deuses pagãos, aplicado ao cosmos, aplicado às intervenções divinas no universo, e ela vai sendo cunhada até nós hoje. E em Agostinho ele vai ainda usar, mas mesmo nele nós vamos chegar à teologia para praticá-la para conhecimento de Deus. E depois nós temos Orígenes, mesmo tendo usado o termo teólogo no sentido pagão, ele assume a acepção cristã no discurso sobre Deus e o Senhor Jesus. Então já começa, a partir de Orígenes, já começa o termo já sendo formatado, e quando falava teólogo, já se lembrava, já pensava aquele que estudava o divino, o Deus único e o Senhor Jesus Cristo como seu Filho. Então é a partir de Origem nós começamos, que a teologia começa realmente a tomar o seu espaço na cristandade. Né? Eusébio contribui para que os adote cristamente esse termo pagão, ao referir-se a teologia sobre Cristo. Então, Eusébio começa a usar o termo aplicando-se a Cristo, ao conhecimento do Senhor Jesus, ao seu ministério, à sua prática.
E depois, já no século IV, a patrística grega, ela começa então a assumir o termo para discurso sobre Deus, verdadeiro sobre a trindade em distinção e economia, que trata do mistério de Cristo. Então, já no século IV, a patrística, os pais da igreja, já começa realmente a assumir o termo teologia. E no mundo latino, Abelardo usa em sentido teológico, já no século XII. Ele começa no sentido teológico cristão, para referir-se ao tratado sobre Deus, enquanto se emprega o termo, beneficia para a teologia sobre Cristo. Apesar desse uso de Abelardo, a escolástica prefere outros nomes para a teologia: doutrina cristã, doutrina divina, santa doutrina, divina instituição, escritura sagrada, ou paz da escritura sagrada. Ou seja, o termo teologia começa a dividir com essas nomenclatura. Mas o próprio Abelardo, ele faz questão de usar o termo teologia para referir-se às questões do Senhor Jesus Cristo. Raramente o termo teologia, num sentido diferente do atual, ele era aplicado somente em Abelardo. O termo teologia ainda não se firmara na alta escolástica. Então, na alta escolástica, o termo teologia não tinha ainda um espaço garantido. Com Abelardo, somente Abelardo usava, mas os demais não, os demais usavam outros termos, como eu disse para vocês, doutrina cristã, sagradas páginas, enfim. Mas já na alta escolástica, ela ainda não tinha um espaço como temos hoje. Hoje, falando de teologia, todo mundo já se remete ao divino. De Santo Tomás de Aquino até Escoto, o termo teologia assume o significado técnico que tinha a sacra doutrina, a santa doutrina. Então, a teologia começa a dividir com o terminologia sacra doutrina a partir de Santo Tomás e Duns Scotus. Ambos começam a trazer a palavra teologia, o termo teologia, para dentro do escopos teológico, dentro dos escopos da educação teológica, da educação divina, começa a trazê-la e colocar em pé de igualdade com a famosa terminologia santa doutrina ou sacra doutrina. Então nós começamos a ver que a construção do termo teologia, ela vai caminhando assim como vai construindo a doutrina cristã, a teologia também vai tomando o seu espaço até hoje, que hoje já na nossa, se é que nós podemos falar isso, já na idade moderna, nós temos um quinhão de teologias e distinções: teologia mística, teologia cética, teologia moral, apologética, positiva, escolástica. E hoje, no século XXI, no final do século XX, início do século XXI, essas mudanças na tecnologia, nós temos outro quinhão de teologia: teologia da mulher, teologia negra, teologia africana, teologia asiática, teologia queer, teologia, enfim, uma série de teologia, e cada pensador vai defender de uma forma pública, atual agora pública, e quiçá também, isso que nós podemos dizer, uma nova, a teologia da prosperidade, e nós temos uma outra teologia que está surgindo, que é a teologia coach. Tudo isso, para nós teólogos, precisamos estarmos atentos e nos aprofundarmos as pesquisas para ver se encontra alguma coisa, algum fundamento na Sagrada Escritura, para podermos chamá-las de teologia, que é, no caso, a teologia coach. Então nós encerramos aqui a nossa segunda parte da primeira aula, para dizer das ramificações da antiga teologia. Restou o que se chama hoje. Então, vários nomes, vários termos usados, sobre apenas hoje a teologia dogmática ou teologia sistemática. Então, você possa ler esse segundo capítulo, e nós vamos continuar falando sobre ele, até a quarta aula, a quinta aula, a quinta parte dessa primeira aula, mas você estuda o primeiro capítulo e vai ser legal. Deus abençoe, até a próxima.